sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fala Doutor, aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Você já sabe que todos os nossos programas estão disponíveis ao alcance da sua mão, a hora que você quiser. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no canto aqui da sua tela e você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube, onde tem toda a nossa programação, a hora que você quiser, no conforto da sua casa, enfim. Encaminhe, inclusive, essa dica de milhões para aquela pessoa que você gosta, que você não gosta, enfim. Mande no seu grupo, porque todos os melhores conteúdos estão à sua disposição. Hoje, inclusive, aqui no nosso Fala Doutor, nós vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de brasileiros, mas que ainda é pouco compreendida. Eu estou falando da fibromialgia. Silenciosa, persistente e muitas vezes invisível, a doença provoca dores generalizadas, fadiga intensa, distúrbios do sono e até alterações de humor, impactando profundamente a qualidade de vida. Apesar de atingir cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil, em sua maioria mulheres entre 30 e 50 anos, a fibromialgia ainda enfrenta desinformação, preconceito e diagnósticos tardios. Mas afinal, o que é fibromialgia? Como é feito o diagnóstico se os exames não confirmam a doença? Quais os tratamentos disponíveis e como viver bem, apesar das limitações? É justamente para responder a essas e muitas outras perguntas que eu vim conversar com a médica reumatologista Carla Baleeiro, especialista no assunto. Vamos comigo? Pronto, minha gente, já estou aqui com a doutora Carla Baleeiro, ela é médica reumatologista e é quem vai falar tudo pra gente sobre a fibromialgia. Doutora Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Doutor, tudo bem? Obrigada, Cris, é uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse quadro. Espero contribuir bastante, tirar bastantes dúvidas de vocês hoje aqui. Perfeito. Eu queria que a senhora começasse então explicando pra gente efetivamente o que é a fibromialgia e por que é considerada uma síndrome complexa. Pronto. Bom, a fibromialgia é uma doença que leva a dor crônica generalizada no paciente. E essa síndrome, ela é muitas vezes difícil e complexa, como você comentou, porque os sintomas, eles podem se assemelhar a outras patologias, né, dentro do grupo das doenças reumáticas autoimunes e até outras doenças endócrinas e do componente osteoarticular, e não tem um exame que a gente consiga definitivamente dar o diagnóstico. Então, por isso que muitas vezes é complexo esse diagnóstico, por conta da falta mesmo de um exame que contribua efetivamente para a gente, né, fechar o diagnóstico desse paciente. Uhum. E, de forma geral, como é que é feito esse diagnóstico, então? Pronto. Então, o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Então, por isso é tão importante a avaliação com o reumatologista. A gente avalia o paciente na consulta, além da história clínica, né, que ele vai trazer para a gente toda esse sintoma relacionado como dor, fadiga, alteração de sono, indisposição ao longo do dia, sintomas de humor muitas vezes associados como ansiedade, depressão. A gente também avalia o paciente durante a consulta e a gente observa que os pacientes eles têm os chamados pontos gatilhos, que são esses pontos dolorosos distribuídos por todo o corpo, né? Então, a fibromialgia, o diagnóstico ele é clínico, baseado nessa história, com esses sintomas que eu comentei com você, e no exame físico, onde a gente avalia que o paciente tem dor em diversos pontos do corpo, em várias articulações, em vários componentes musculares, e muitas vezes essa dor ela não é justificada por nenhuma alteração orgânica. A gente não identifica nenhuma alteração no exame que justifique a dor. Uhum. Então a dor é o principal sintoma, é aquele sintoma mais gritante, aquele sinal de alerta, né? Exatamente. Agora me explique, doutora, por que então a fibromialgia é mais comum em mulheres nessa faixa etária entre 30 e 50 anos? Então, a fibromialgia, assim como várias outras doenças reumáticas, ela é muito mais comum em mulheres. Isso a gente observa, essa estatística, tá? Em várias patologias, talvez pelos componentes hormonais que as mulheres elas apresentam, né? E isso influencia, assim, no desenvolvimento de várias doenças. E a idade também por conta do componente hormonal, que também pode interferir um pouco. Agora, eu fazendo a pesquisa para a gente conversar sobre esse assunto, encontrei a informação de um nevoeiro mental. O que é isso? É também um dos sintomas da fibromialgia? Sim. O nevoeiro mental, né, o fibrofog,
que caracteriza, na verdade, as alterações cognitivas que os pacientes da fibro podem apresentar, que é justamente essa dificuldade de concentração, tá? E déficit de memória. Então, é muito comum os pacientes com fibromialgia terem essas queixas no consultório, inclusive procurarem os neurologistas primeiro, antes do reumatologista, porque a dificuldade de concentração, déficit de memória no dia a dia está atrapalhando as atividades laborais, as atividades em casa ou até social. Uhum. A senhora falou dessa busca inicial que muitas vezes acontece para um neurologista antes mesmo da consulta com o reumato. E aí eu pergunto, diante desses sintomas, né, que são comuns para quem tem a fibromialgia, é comum, por exemplo, que ela seja confundida com outras doenças, com outras patologias? Sim, é bem comum, Cris, porque, na verdade, o principal sintoma, como eu comentei, né, é dor crônica generalizada. E a dor, ela tem uma infinidade de causas, né? Dentro do grupo das doenças osteoarticulares, propriamente ditas. Então, é muito comum os pacientes, além de procurarem o neurologista, também procurarem o ortopedista antes de passar em consulta com o reumatologista, tá? E muitas vezes, como eu falei, os sintomas, eles vêm associados com fadiga, indisposição, alteração do sono, humor. Então, esses sintomas são muito comuns em outras doenças. Tanto no grupo das doenças reumáticas autoimunes, porque a fibro não é uma doença autoimune, tá? Mas também no grupo das doenças endócrinas, metabólicas, tipo hipotiroidismo. Também é importante investigar deficiências vitamínicas, porque tudo isso pode causar esses sintomas e, por isso, ser difícil, às vezes, o diagnóstico da fibromialgia. E tem também, eu acredito, né, muitos pacientes que possam passar anos sem o diagnóstico, porque a gente tem aqui no Brasil aquela velha cultura de ou a gente tomar aquele remédio em casa, ou o que é completamente contraindicado, né, que é a Exato. automedicação, ou achar que não, com o tempo isso vai passar. Então, fale um pouco sobre esse perfil também, né, desses pacientes que vão deixando ali a dor se acumular, vão empurrando com a barriga, sem procurar essa orientação médica. É verdade, Cris. É o seguinte, a jornada dos pacientes com fibromialgia, ela é muito longa, tá? Então, pacientes, eles ficam anos com esses sintomas de dor por achar que é algo normal, por achar que é algo do trabalho, posicional, postural, achar que ele vai conseguir levar isso no dia a dia. E quando eles passam em consulta conosco, no consultório, a gente percebe o quanto que essa dor já está impactando o seu dia a dia, além das questões laborais, sociais, familiares. Então, a jornada desses pacientes realmente não é muito longa. Os pacientes geralmente passam por consultas com outras especialidades, né? E vão tentando manejar isso no dia a dia, muitas vezes de forma incorreta, e que prejudica, na verdade, né, o tratamento desses pacientes. A fibromialgia, ela tem cura ou somente ela é tratável? Não, então, a fibromialgia não tem cura, Cris, assim como várias doenças, tá? Então, assim, hipertensão, diabetes também não tem cura. Mas é possível tratar, sim, com medicações. Não apenas com medicações. Na verdade, o que eu costumo dizer com meus pacientes que é mais importante, na verdade, não é o tratamento medicamentoso, mas isso a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente, né? É o tratamento que é baseado na atividade física, psicoterapia, enfim. São tratamentos não medicamentosos, é muito mais importante do que a medicação em si. Mas é possível, sim, controlar os sintomas, trazer qualidade de vida para esses pacientes, tá? Mesmo quando essa doença não tem cura, a gente consegue controlar esses sintomas. Uhum. Quando o paciente chega aqui, se queixando de dor, que a senhora faz essa avaliação, né, clínica, como se dá esse passo a passo, né? Eu queria que a senhora falasse sobre as etapas do tratamento, qual a importância de uma equipe multidisciplinar voltada para isso. Fale um pouco disso. Então, primeiro, quando o paciente chega em consulta com os principais sintomas relacionados à fibro, a gente vai fazer essa avaliação, essa anamnese, né? Que é essa história clínica bem detalhada, o exame físico. Vamos solicitar alguns exames que é importante para a gente afastar outras patologias que podem estar mimetizando. Ou então avaliar se não tem alguma outra patologia que está se somando à fibromialgia também, tá? E a partir do momento que a gente dá esse diagnóstico, aí a gente vai conversar em relação ao tratamento. O tratamento, ele é não medicamentoso e medicamentoso. O não medicamentoso é baseado nessa avaliação multiprofissional, interdisciplinar. Então, avaliação com educador físico, fisioterapeuta. É importante a avaliação com psicólogo também, o médico da dor, o clínico da dor, que também ajuda bastante a gente, o reumatologista, às vezes até o psiquiatra também, tá?
E o tratamento medicamentoso, que é baseado em algumas medicações que a gente vai tentar controlar esses sintomas, como sono, humor, fadiga, dor. E o acompanhamento, ele também precisa ser contínuo, né? Então, os pacientes, eles têm que ter um retorno com certa regularidade para a gente avaliar se precisa aumentar droga, se vai diminuir droga, como é que a gente vai melhorar o tratamento desses pacientes. Uhum. A senhora citou aí a importância de ter um educador físico também nesse processo do tratamento. E eu acho importante a gente trazer aqui, já que a gente está numa TV aberta, justamente a importância desse cuidado, né? Já que muita gente também tem esse hábito de frequentar a academia e achar que por conta própria vai conseguir ali resolver todos os problemas físicos, né? Qualquer situação. Então eu queria que a senhora explicasse a importância desse educador físico, se pode ser feita qualquer atividade durante o tratamento da fibromialgia ou se também tem exercícios que são contraindicados nesse processo. Perfeito. Então, eu costumo dizer para meus pacientes assim, para a gente dar o primeiro passo, tá? Para a gente sair da inércia do sedentarismo, qualquer atividade física ela é válida, tá? Mas aí a questão é começar aos poucos, com a frequência reduzida, uma intensidade mais baixa, certo? Então, nesse primeiro momento, qualquer atividade física ela é importante, seja uma caminhada, uma hidroginástica, uma academia, um pilates. Então, o primeiro passo a gente precisa dar. Depois a gente vai ajustando algumas questões que é importante para cada paciente, porque cada paciente é único, é particular, então a gente pode orientar determinado exercício melhor em relação ao outro, tá? Mas é importante sim ter essa avaliação e esse acompanhamento com o educador físico, quando o paciente tem sim uma oportunidade de ter esse acompanhamento, porque ele vai dar esses ajustes, né, das atividades que são melhores para fortalecimento, para alongamento, para evitar algum tipo de lesão, que muitas vezes o paciente que não está habituado a fazer o exercício, ele pode sim ter alguma dificuldade para começar essa atividade. Então, é super importante a avaliação do educador físico, mas eu costumo dizer, se você não tem condição, se você não tem como ter uma avaliação do educador, comece com o primeiro passo, que é saindo dessa inércia do sedentarismo, vai fazer sua caminhada, 15 minutinhos, 3 vezes na semana, e depois a gente vai ajustando essas outras questões. Perfeito, já fica a dica para você que está com essa vida aí sedentária, que dê o primeiro passo. Exatamente. É sempre o mais importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso, que a senhora também citou aí, sim, né, falando sobre essa gama que envolve, né, o tratamento. Eu queria que a senhora citasse os medicamentos que em geral são prescritos, enfim, se tem efeitos colaterais, e em geral como se dá a reação desses pacientes. Fale um pouco sobre isso. Então, cada paciente é único, né? Então, a gente vai precisar entender qual é o medicamento mais apropriado para aquele paciente. Então, não tem uma receitinha de bolo, né? A gente vai vendo realmente, precisa tratar mais a dor, ajustar mais o sono, melhorar mais o humor, e isso vai ajudar a gente a escolher qual é o tratamento, tá? Mas na grande maioria das vezes, de forma generalizada, a gente usa os medicamentos antidepressivos, tá? Que ajudam, sim, a controlar diversos dos sintomas. Como eu falei, é muito comum o transtorno do humor, ansiedade. Ele melhora também o sono, melhora a fadiga, a dor, tá? E também a gente usa outra classe de medicação que se chama os anticonvulsivantes, que também ajudam no controle da dor crônica, certo? Apesar do nome anticonvulsivante, é uma medicação que a gente usa muito para dor neuropática ou outros tipos de dor crônica. Então, essas são as principais classes de medicações utilizadas para tratamento da fibromialgia, além dos analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol. Eu quero dar um recado para vocês, né, evitarem o uso indevido de algumas medicações, né, que podem causar efeitos colaterais. Então, os anti-inflamatórios que a gente acaba vendo muitos pacientes utilizando no dia a dia, sem prescrição, pode causar efeito colateral, hepático, renal. Então, é bom evitar sempre usar medicações sem a prescrição do médico, tá? E é muito comum a gente ver pacientes utilizando anti-inflamatórios sem a orientação médica adequada. E eles não tratam a fibromialgia. Pois é, como eu disse, né, aquela coisa de, não, tô com uma dor aqui, uma dorzinha ali, vou tomar aquele remedinho para dar uma aliviada. Calma, vá devagar, procure logo a orientação médica, que é sempre o melhor a se fazer. Agora, falando um pouco sobre a qualidade de vida, a senhora falou sobre
que muitas vezes pode o sono interferir nesse tratamento. A alimentação também pode ser uma aliada de alguma forma. Fale um pouco sobre esses dois aspectos. Pronto. Em relação ao sono, sim, tá? O paciente que é com fibromialgia, que não tem uma noite boa, uma noite reparadora, ele geralmente tem piora dos sintomas no dia seguinte, certo? Então, o sono ele precisa estar bem ajustado. A gente precisa identificar até se tem algum fator que possa estar contribuindo para que esse sono não esteja bom. Por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, que são distúrbios de sono. Então, muitas vezes a gente até orienta o paciente também procurar o médico do sono para fazer essa investigação. Mas, habitualmente, o que a gente mais recomenda é que o paciente faça uma higiene do sono, tá? Quando a gente não identifica esses distúrbios que possam estar contribuindo, que é basicamente evitar usar a tela antes de dormir, aquela televisão ligada que tem a luz branca, que inibe a melatonina e por isso dificulta o sono. Então, ajustar essas questões ambientais para melhorar o sono desses pacientes. E em relação à alimentação que você perguntou, o que a gente orienta é que esses pacientes tenham uma alimentação mais equilibrada possível, evitando alimentos ultraprocessados, utilizar mais alimentos in natura. Infelizmente, ainda não tem assim, um estudo que mostre que determinada dieta é melhor do que outra dieta, certo? Uhum. Então, a gente faz a recomendação mesmo, que a gente sabe que dá certo, que é o que é positivo, né? É uma alimentação mais saudável possível, certo? A gente está conversando aqui, você que ligou sua televisão agora, com a doutora Carla Baleiro. Ela é médica, reumatologista, e a gente está conversando aqui sobre a fibromialgia, esse nome difícil que às vezes a gente vê aí na mídia. Atualmente a gente tem ouvido bastante falar sobre a doença, mas é importante a gente trazer essa explicação aqui, justamente, doutora, porque eu acredito que também a falta de informação acaba gerando preconceito, né? E diante dos sintomas, muita gente acaba resistindo de buscar ajuda profissional. Quando se queixa de dores, sempre tem aquele que nada, isso é migué, para ir trabalhar, ou alguma coisa do tipo. Então, esse preconceito, a falta de informação, de alguma forma, acaba também dificultando que as pessoas iniciem o tratamento. Como é que isso interfere? Eu queria que a senhora falasse em relação a isso, de acordo com a sua experiência de consultório. Então, Cris, esse é um ponto bem importante, porque é muito comum os pacientes com fibromialgia, eles já relatarem, né, na consulta, essa dificuldade da aceitação, né, principalmente no ambiente familiar, sim, certo? Apesar de que família a gente espera, né, que abraça, às vezes a gente tem uma certa dificuldade do entendimento, né, desses sintomas, porque é muito subjetivo, dor é subjetivo, a gente não consegue ver a dor, sim, né, do outro, a gente não consegue sentir a dor do outro, então às vezes tem essa dificuldade. E além do ambiente familiar, no ambiente de trabalho também, tá? Então esses pacientes realmente, eles sofrem muito com essa jornada de dor, e principalmente porque eles têm dificuldades no dia a dia, né, que dificultam os pacientes a realizar as atividades laborais, atividades sociais, e muitas vezes os pacientes eles precisam pausar o trabalho ao longo do dia, né, para ter uma recuperação física, uma recuperação mental. Então, por isso que às vezes é muito difícil a aceitação desses pacientes. Eles sofrem esse preconceito, na verdade, né? Mas eu acho que isso a gente pode resolver com a educação, a conscientização, entender que é uma doença real, né? Apesar de ser uma doença invisível, ela existe para aquele paciente. Então, a gente precisa respeitar, a gente precisa entender a dor do outro, acolher, para que esse paciente possa enfrentar essa jornada com mais facilidade, né? Com o apoio dos familiares, os profissionais, os colegas de trabalho também. Eu tive dores musculares. Eu até cheguei a pensar, eu fui para reumatologista, eu fui para ortopedista, eu fiz ressonância, eu fiz neurologista, graças a Deus não foi. Foi coisas mesmo normais de cansaço físico, de uso demais do computador. Mas quem tem dor severa, constante, tem que investigar, porque a fibromialgia não tem cura. E só a partir disso que a senhora já traz, né, dessas queixas que
acabam sendo recorrentes de uma certa forma, a gente percebe a importância do apoio psicológico também nesse tratamento dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Sim, é super importante. O acompanhamento psicológico é tão importante como o acompanhamento com o reumato, como também o acompanhamento com o educador físico. Porque o psicólogo, ele vai ajudar através das técnicas, né? A técnica mais adequada é a terapia cognitivo-comportamental, que tem mais evidência aí de benefício para o paciente com fibromialgia. Mas ele vai ajudar esse paciente com fibra a entender os seus sintomas e saber enfrentar esses sintomas ao longo do dia a dia, né? Então, e também entender por que esses gatilhos no dia a dia, eles podem acontecer, né? Que podem piorar os sintomas da fibromialgia. Então, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante e fundamental para o tratamento. E durante esse tratamento, durante esse processo, também pode se aliar aí prática de atividades como yoga, meditação, acupuntura, tudo isso funciona? Sim, então assim, a indicação, na verdade, vai depender de cada paciente, mas o que a gente observa é que os pacientes respondem sim, tá? Então é recomendado pelo menos tentar. Nem sempre os pacientes eles vão responder, mas é importante o paciente tentar fazer essas outras terapias alternativas, porque elas vão se somando ao tratamento, né? Então, quanto mais a gente vai ter benefício com outras terapias, melhor, né? Então, a gente só vai saber se o paciente testar, ele tentar. Então, a gente recomenda acupuntura, massagem com liberação miofacial, yoga, entre outras terapias alternativas também. Tudo isso vem a colaborar, vem a contribuir, Exatamente. né? Agora a gente está falando muito sobre as dores. E eu até brinquei aqui falando, né, que algumas pessoas acham que é migué, quando alguém se queixa, não quer trabalhar e tal. Mas é bem comum também o afastamento dessas pessoas com fibromialgia do trabalho. Em geral, essas empresas, esses locais onde as pessoas trabalham, lidam bem com isso, acabam entendendo que de fato é uma necessidade. Como é que se dá essa relação aí das empresas diante do diagnóstico da fibromialgia? Falando bem de uma forma geral, de acordo com o que a senhora recebe aqui. Na verdade, assim, o que a gente observa através dos relatos dos pacientes, como eu falei, às vezes tem uma certa dificuldade no entendimento, a necessidade de afastamento. Então, a nossa função como reumatologista é fornecer o relatório médico, descrevendo toda a situação, né, atual do paciente, orientando muitas vezes afastamento por alguns dias do trabalho, para que ele possa compensar os sintomas e que ele volte a trabalhar, né, com todo o vigor possível, né? Mas o que a gente observa é que muitas vezes, sim, existe uma certa dificuldade, mas que a gente consegue resolver com um relatório bem detalhado, descrevendo exatamente os sintomas que o paciente apresenta. Excelente. Agora a gente já está acabando, viu? Eu sei que estou num rajadão de perguntas aqui para a doutora, mas falando ainda sobre esses estigmas, né? Eu sei também que tem aquelas pessoas que até mesmo na tentativa de ajudar, não por maldade nem nada do tipo, mas diante de uma queixa de dores nas articulações, dores pelo corpo, não, dor é coisa da sua cabeça. Né? Então como é que acaba com esse estigma? Como é que a pessoa que não tem a fibromialgia, mas aquela rede de apoio, a família, aquele amigo que recebe essa queixa, pode ajudar essa pessoa, pode orientar quando chega esse relato de muitas dores de uma forma frequente? Então, na verdade, assim, eu acho que o primeiro passo é a gente conscientizar a população, né, educar a população de que dor, ela, apesar de ser invisível, ela é real para aquele paciente, né? Cada paciente vai lidar com aquela dor de forma diferente. Então, a nossa função aqui é educar a população de forma geral para que acolha esse paciente com dor, né? E também oriente, né, a procurar um profissional adequado. Às vezes ele já tem aquele conhecimento, né? Poxa, pode ser uma patologia reumatológica, pode ser uma fibromialgia, procura um reumatologista, né? Então, tentar ajudar esse paciente, né, de alguma forma, acolhendo e orientando também se ele já tem algum conhecimento prévio sobre alguma patologia. Doutora, a gente está falando sobre tratamentos, falando sobre a forma com que a fibromialgia é tratada aqui no Brasil, principalmente, e eu queria que a senhora falasse um pouco desses avanços, né? O que é que a gente já tem de avanço, né? A senhora disse no início, né? A gente sabe que, por enquanto, ainda não há uma cura para a fibromialgia, mas como é que está o avanço da ciência em relação a isso? Há perspectivas de descobertas de novos tratamentos? Fala um pouco sobre isso. Então, na verdade, a medicina está em constante avanço, né, em evolução. O que a gente observa, sim, é que existem várias pesquisas
científicas, tá? Na tentativa de identificar melhor qual é a causa da fibromialgia, explicar mais a fisiopatologia, por que ela acontece, quais são os gatilhos, quais são os fatores, né, predisponentes para o desenvolvimento dessa doença, e também no sentido de melhorar o tratamento. Então, assim, diversos congressos acontecem ao longo do ano, tá? Congressos europeus, americanos, brasileiros. Vai ter o brasileiro agora aqui em Salvador em setembro. Então, a gente sempre está se atualizando em relação ao tratamento. Existem algumas medicações ainda em estudo, o próprio canabidiol, né, que muitas vezes os pacientes já vêm em consulta, né, procurando saber sobre esse tratamento. Ainda está em estudo para a gente identificar realmente qual é o real benefício dessa medicação na fibromialgia. Mas o que eu posso dizer, assim, confortar vocês é que sim, a gente está buscando melhorar o tratamento desses pacientes. E se aperfeiçoar cada vez mais, né? Nós, como médicos, né, ou outros profissionais da área de saúde, é importante estar sempre se atualizando. Uhum. Agora, só assim, a nível de curiosidade, há casos em que a fibromialgia pode requerir uma internação, por exemplo? Casos mais graves podem levar a uma internação? Sim, Cris, eu já acompanhei alguns pacientes, tá? Internados por conta de dor. O principal motivo da internação do paciente com fibromialgia é a dor, que tá tão incapacitante, tão limitante, que ela não melhora quando o paciente procura o pronto-socorro, né? Então, muitas vezes, o médico emergencista acaba internando justamente para controlar esses sintomas durante o internamento. E no internamento, a gente vai acolher esse paciente, vai explicar sobre a doença, porque às vezes ele nem sabe que tem a doença, né? A gente acaba fazendo o diagnóstico, inclusive, né? Durante o internamento, e vai iniciar o tratamento. Infelizmente, é um tratamento que ele é longo, ele é duradouro, então a gente não vai ter uma super resposta do tratamento em pouco tempo. Isso é importante também a gente comentar aqui, porque os pacientes, eles esperam, né, que a melhora da dor aconteça de forma imediata, mas infelizmente isso não acontece. Então, é um tratamento longo, duradouro, tá? Então, às vezes acontece o paciente internar para compensar melhor a dor, sim. E é uma boa oportunidade para a gente poder explicar de forma multiprofissional, né, o tratamento, acolher esse paciente também de forma multiprofissional durante o internamento, com toda a equipe que o hospital pode fornecer. Perfeito. Para a gente finalizar esse papo, que a gente já está no avançar dos nossos minutos aqui, eu queria que a senhora mandasse um recado para quem está em casa, para quem, por exemplo, pode estar aí diante de um quadro de dor intensa, de dor profunda, mas que ainda não identificou, não sabe do que se trata. Dá esse puxão de orelha para que a pessoa busque aí essa ajuda, esse auxílio médico, para não ficar aí empurrando com a barriga uma doença que é tão séria e tão complexa. Perfeito, Cris. Então, pessoal, o meu recado para vocês é que se vocês estão enfrentando, tá, uma situação de muita dor associada a esses sintomas que a gente conversou aqui durante o nosso bate-papo, não normalize isso no seu dia a dia, certo? Dor é algo que pode levar a diversas dificuldades no dia a dia, seja laboral, profissional, seja social, familiar. Então, é importante que você passe consulta com um médico especialista. O mais ideal seria o reumatologista, para que a gente possa fazer essa avaliação ampla, tá? E identificar se você tem alguma doença reumática, seja a fibromialgia, que é o que a gente está conversando aqui agora, ou até outra doença reumática autoimune, que pode estar mimetizando ou sobrepondo aí a fibromialgia. Então é importante que você não normalize a sua dor, procure um profissional para que você possa ter um tratamento adequado e melhorar a sua qualidade de vida, para que você possa ter uma vida normal, e que é possível sim, os pacientes com fibromialgia, com um tratamento adequado, com a equipe multidisciplinar, ter uma vida normal. Isso é o mais importante, porque apesar de não ter cura, a gente pode sim melhorar muito os sintomas. Perfeito. Doutora Carla, muito obrigada, Imagina, pelas informações. Foi ótimo esse papo. Espero que você aí de casa também tenha gostado dessa nossa conversa. E lembre que todos os programas, todo Fala Doutor, fica à sua disposição no nosso canal do YouTube. Então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela e automaticamente você vai ser direcionado para o nosso YouTube, onde você pode conferir todos os programas que rodam na programação da nossa TV Câmara de Salvador. Tudo isso a gente faz para você se informar, e esse programa, é claro, não foi diferente. Se oriente, busque orientação médica, que é o mais importante.